E o assunto, né, que as pessoas têm falado muito, e isso vem se intensificando ao longo dos meses. Essa história, para falar a verdade, não é nova. Já tem pelo menos um ano essa história que ela vem rolando, rolando. Na verdade, até mais que um ano. Isso um ano que eu falo que essa história, né, essas conversas se intensificaram. Mas se a gente for ver mesmo, tem bem mais que um ano, porque o Thiago Silva, esse jogador que eu tô falando, ele saiu do Fluminense como ídolo, poderia ter saído do Fluminense como campeão histórico da Libertadores, poderia ter conquistado esse título inédito também para o Fluminense, mas infelizmente aqueles erros, né, absurdos de arbitragem, culminaram, né, que o Fluminense não tenha conquistado aquela taça naquele ano, no ano de 2008. E pouco tempo depois ele saiu para a Europa, teve uma carreira e ainda está tendo uma carreira de sucesso na Europa, isso é inegável. Foi considerado por muitos anos o melhor zagueiro do mundo. E depois, nos últimos anos, né, os 4 últimos anos, sempre há a especulação dele voltar ao Fluminense. E isso também, né, coincide também com esse recorte final da carreira do Thiago Silva no Chelsea, onde ele sai do PSG, um time que foi montado para conquistar tudo, com grandes jogadores, mas que ano após ano o PSG fracassando, não conseguindo conquistar a Liga dos Campeões. Chegou a disputar uma final de Liga dos Campeões, naquela ocasião contra o Bayern de Munique, que tinha Neymar, Mbappé, uma seleção, mas não conquistou, acabou perdendo. Também o Bayern de Munique naquele ano era uma máquina imparável. E aí, um ano seguinte, após essa derrota, né, na final de Liga dos Campeões, ele vai ao Chelsea. Inclusive, vai para o Chelsea junto com o treinador dele na época do PSG, o Thomas Tuchel. E lá o Thomas Tuchel traz esse jogador, que já na época já era um jogador com a idade avançada, deveria ter os seus 38 anos, 37, 38, agora não tenho certeza, mas deveria estar entre, no mínimo ele tinha 36 anos. E aí, mas sempre com um condicionamento físico muito bom, muito invejável, e tendo boas atuações. Chelsea contrata, ele foi de graça para o Chelsea, né, que ele foi dispensado pelo PSG. O PSG fez mais uma reformação onde ele não estava mais nos planos. E lá ele conquista esse título inédito, vira um ídolo na torcida do Chelsea. O Thiago Silva, para quem acompanha a Premier League e mais precisamente o Chelsea, vai ver que a torcida do Chelsea tem um carinho absurdo pelo Thiago Silva. Porque o Thiago Silva, nesse recorte que, se a gente for ver, não é pequeno também, já o Chelsea conquistou a Liga dos Campeões em 2022, se eu não estiver enganado. A temporada 2021-2022. Foi um ano após a... Na verdade, foi um pouquinho... Acho que foi um ano depois que acabou aquele problema gravíssimo pelo músculo, né? E aí, ele conquista a Liga dos Campeões em cima do Manchester City. Esse Manchester City que é uma máquina também imparável. E ele fica marcado na história do Chelsea, né? E poderia ter conquistado mais títulos, né? Mas o Chelsea também foi muito prejudicado ao longo desses anos, enfrentando sanções econômicas, sanções estatais, enfim. Isso não vem ao caso no vídeo. E aí ele consegue manter essa idolatria até os dias de hoje. E até outros dias atrás ele era titular do Chelsea, né? A própria mulher dele, que a gente sabe, né? A mulher do Thiago Silva, ela é uma pessoa muito engajada nas redes sociais. E vez por outra ela faz um comentário assim, um pouco desnecessário e acaba também soando mal dentro do ambiente interno do Chelsea. Isso já aconteceu e até mesmo o técnico atual do Chelsea, que é o argentino, o Pochettino, ele afastou um pouco o Thiago Silva quando teve uns comentáriozinhos, né? Ela falando a respeito do desempenho do Chelsea na atual temporada. E aí ele foi afastado. Mas nos últimos jogos ele já tem atuado, tem participado dos jogos.
E o que há de concreto de tudo isso? Além da idolatria que a torcida do Chelsea tem com ele. O contrato dele está se encerrando ao final desta temporada. E essa temporada termina agora no meio do ano. Para quem não sabe, o Campeonato Europeu ele inicia na segunda metade do ano e termina na metade do ano seguinte, certo? É um campeonato que atravessa o ano. E meados de junho, julho, acho que até antes, né? Porque o Chelsea não vai muito à frente, né, das competições internacionais, até porque ele não está em nenhuma competição internacional. Ele terá só as Copas Nacionais ainda por disputar e o Campeonato Inglês. Pois bem, ao final dessa temporada, o contrato dele está encerrado, certo? E, ao que tudo indica, isso abrirá as possibilidades para que ele retorne ao Fluminense. Porém, ele, até pelo que o comportamento dele, da família dele e até mesmo da esposa dele, dá a entender que a prioridade seria ficar no Chelsea. Se eventualmente houvesse a possibilidade de renovação por mais uma temporada, que eu acredito que se o Chelsea renovar será por mais uma temporada, ele daria preferência para ficar no Chelsea. E aí a torcida do Fluminense fica muito chateada com tudo isso, eu até entendo. E aproveitando todo esse gancho, né, toda essa situação, alguns jornalistas, alguns torcedores que tem canal no YouTube, como eu, e também tem mais atuação, né, jornalística, tem mais contatos, eles vão atrás dos seus contatos para tentar desvendar. E aí, Thiago Silva vem ou não vem? Essa novela vai ter fim ou não? E aí entra o que vamos, né, dar nossos 2 minutinhos de opinião, que eu já falei muito, que é a questão do canal Sentimento Tricolor, né? O André é um cara muito legal, é um cara muito gente fina, já tive a oportunidade de falar com ele algumas vezes. Se você mandar mensagem, não é porque você sabe, né? O canal é pequeno, mas você mandar uma mensagem para ele, ele certamente lhe responderá no Instagram, independente de quem você seja. Se você seja uma pessoa com engajamento ou sem, não interessa, ele vai lhe responder. Ele vai arrumar um tempinho lá e vai responder. Ele tem esse compromisso, isso é muito bacana. Mas o que eu tenho a dizer aqui, talvez, não sei se ele vai conseguir ver esse vídeo, acredito que não. Mas eu não concordo muito com esse tipo de atitude. Que atitude? Ele foi, né, atrás de um familiar do Thiago Silva para tentar checar essas informações, se o Thiago Silva viria ou não pro Fluminense, porque houve notícias, né, onde supostamente o Thiago Silva estaria esperando, né, ou então estaria disposto a renovar seu contrato com o Chelsea. E aí, caso não renovasse, aí ele faria a opção, né, de voltar ao Fluminense. E aí ele foi atrás de um possível parente, e esse parente teria o revelado, na verdade teria confirmado essa informação. E aí isso gerou um burburinho, né? A esposa do Thiago Silva fez vários stories falando sobre isso. O próprio Thiago Silva já havia falado também na mesma publicação dele no Instagram. Ele escreveu fake news na sua publicação lá no Instagram para desmentir tudo isso que foi falado. Só que assim, por que eu não sou a favor disso? Porque, primeiro, ele foi atrás de uma pessoa que nitidamente não tem assim uma ligação plena e ativa com o esporte, com o futebol. Muito menos, acredito, muito menos com o Fluminense. É um parente com um primo, uma tia, sei lá, um sobrinho. É um parente. E aí ele teria confirmado essa informação. O que acontece é que quando você faz isso, você pode estar, né, meio que jogando um contra o outro, a família dele, né, do Thiago Silva em si. E também tem um aspecto que isso pode atrapalhar uma possível negociação de vinda do Thiago Silva para o Fluminense. Porque geralmente essas negociações, elas são um pouco delicadas, são um pouco burocráticas. Até porque o Fluminense não tem dinheiro para chegar lá no Chelsea, vou comprar o passe do Thiago Silva. Vou pagar aqui a multa dele e ele vem hoje pro Fluminense.
Mas a janela ainda tá fechada. Não tem problema, a gente paga aqui a multa. Ele fica aí até o final da temporada, mas tá garantido, ele vai vir pro Fluminense e acabou. O Fluminense não tem esse capital para poder, né, fazer esse tipo de procedimento. Então, se ele não tem esse capital, então ele tem que ter a conversa, o diálogo, para poder haver uma conciliação, tanto entre Thiago Silva, entre Chelsea, entre Fluminense. Então, é um processo que é um tanto quanto burocrático, entendeu? Então, isso pode atrapalhar também uma possível negociação. Se a gente for fazer um recorte do passado, lá com a contratação do Marcelo, foi algo assim inesperado, ninguém esperava. Foi algo assim, tipo, a gente acordou hoje de manhã com a notícia: Marcelo está vindo para o Fluminense. Foi assim que eu recebi a notícia, não vi jornalista algum falando sobre isso. E até falando no Marcelo, é bom a gente fazer esse parâmetro ligando ao Thiago Silva. Porque tanto o Marcelo quanto o Thiago Silva têm históricos, tanto no Fluminense quanto na Europa, muito parecidos. Históricos de vitória, de vencedores, de campeões. Saíram do Fluminense muito cedo, foram para grandes clubes na Europa e fizeram carreira por lá. Passaram anos na Europa, ganhando títulos e títulos. E eu pergunto a vocês acham que o Marcelo não tinha amor ao Fluminense? É difícil dizer que não. No entanto, o Marcelo não teve prioridade também para vir para o Fluminense. Isso é inegável. Se a gente for ver, o Marcelo fez uma carreira brilhante no Real Madrid, ganhando todos os títulos possíveis. Eu acredito que ele ainda hoje é o maior campeão da história do Real Madrid, superando atletas como Roberto Carlos, Ronaldo. E eu acredito que se o Real Madrid ganhasse essa Champions agora, acredito que o Modric possa igualar ou ultrapassar o Marcelo. Não tenho certeza, mas eu digo que o Marcelo ainda está liderando, porque o Marcelo está bem mais tempo que o Modric está no Real Madrid. E todos os títulos que o Modric ganhou no Real Madrid, o Marcelo também ganhou, acho que com exceção dessa última Champions, né? Mas, enfim, é um cara ímpar, né, na história do Real Madrid. Só isso que a gente tem a dizer, né? No entanto, quando acabou o contrato dele com o Real Madrid, ele saiu e foi para onde? Ele foi para o Fluminense? Não foi. Ele foi para o Olympiacos. E aí eu pergunto, qual time que tem uma maior visibilidade, ou uma maior história assim do futebol, Fluminense ou Olympiacos? Eu acredito, né, que o Fluminense tem a maior história, o maior respaldo no futebol que o Olympiacos. Porém, o Olympiacos é um time que está na Europa, é um time grego. Ele quiser dar um pulinho ali na Espanha, é 2 palitos. E tem outra parte fundamental. O Marcelo, os filhos dele estavam adaptados à Europa. A mulher dele, a família dele como um todo. E além de tudo isso, o filho dele atuava e ainda atua nas categorias de base do Real Madrid. Ou seja, ele já trabalha no esporte, no futebol, e está no processo de formação do atleta lá no Real Madrid. Então você imagine o Marcelo saindo do Real Madrid para vir para o Fluminense, atravessando literalmente o oceano, para vir jogar no Fluminense, para encerrar sua carreira, e tendo simplesmente, tem nada não, deixa aí meu filho, minha mulher, tá tudo certo. É complicado. Então não dá pra dizer, o Marcelo não ama o Fluminense, e ele não foi pro Fluminense por questão de dinheiro financeiro. Eu acredito que não, porque o Marcelo, como eu tô falando aqui, ele ganhou tudo no Real Madrid. Financeiramente ele tá muito bem equilibrado. Então isso não é um problema algum. E se fosse por dinheiro, certamente ele não viria também para o Fluminense. Poderia encerrar a carreira nos Estados Unidos, como Messi e outros jogadores estão fazendo também. Não teria problema. É uma opção do jogador. E se a gente for avaliar o Thiago Silva, é a mesma situação. O Thiago Silva tem a sua família adaptada da Europa. E também tem os filhos dele jogam nas categorias de base do Chelsea.
Inclusive, a esposa do Thiago Silva, ela afirmou, o que também muitos já haviam até especulado há meses atrás, que o Thiago Silva não viria para o Brasil tão cedo por conta da mulher, porque a mulher fala que vai ficar com os filhos na Europa. E aí eu pergunto também, é errado ela falar isso? Eu acho que não. A vida dela está adaptada lá e, além disso tudo, os filhos dela atuam pelo Chelsea nas categorias de base. Então, você tirar eles desse processo para vir pro Fluminense, mesmo que eles viessem jogar também no Fluminense nas categorias de base, é um processo que pode ser um pouco complicado, entendeu? E ainda tem um outro aspecto que eu acredito que é para finalizar tudo isso que eu tô falando, que é o aspecto esportivo. Assim, hoje é indiscutível. O Brasil não é mais o centro do futebol. E olha, não é coisa de ontem ou de um ano atrás, não é coisa de uns 10 anos. O Brasil perdeu o foco total. Você vê, por exemplo, o Tite. O Tite foi um dos maiores técnicos, né? Assim, desses últimos técnicos que teve a seleção brasileira. Ganhou Copa América invicto. Ele praticamente chegava em toda a Copa como um dos favoritos. Com invencibilidade, enfim. Ele chegava assim nos cascos na Copa. Aí quando chegava na Copa, o Neymar se contundia, acontecia algum problema. Ou então um jogo ruim, numa fase eliminatória, era eliminado. E ele não conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Quando ele saiu do Brasil, todos falavam, né, o que era especulado. O Tite vai ficar aí de folga por um ano. E o objetivo dele é treinar um time na Europa. Ele ficou, até o pessoal teve algumas especulações a respeito dele ir para o Arsenal, até porque tinha algumas pessoas da diretoria do Arsenal já teriam trabalhado no Corinthians. Eu esqueci agora, se não me engano é o Gaspar. Ele já tinha trabalhado no Corinthians e também acompanha a diretoria do Arsenal. No entanto, o técnico que está no Arsenal está lá tranquilo. Foi auxiliar do Guardiola também, e está lá tranquilo. Nada aconteceu com ele e ele ainda está lá. Aí teve especulações que o Tite poderia vir a assumir a seleção da Coreia do Sul. Também isso não foi concretizado. E onde é que ele veio parar? Tudo bem que ele veio para um bom time, um time de excelência na América do Sul, que é o Flamengo. Mas, nitidamente, não era o objetivo dele. Outro exemplo, o Galhardo. O Galhardo também conquistou o Libertadores, teve atuações, né, destacadíssimas, né, pelo River Plate como técnico. E todos falavam, olha, ele vai para a Europa. Ficou aí, saiu do River, né? Ficou aí um tempo parado, buscando opções. Não teve proposta. E ele foi para onde? No mundo árabe. Então é isso. O futebol sul-americano e o brasileiro, e olha que o brasileiro é o mais destacado, nitidamente não é mais o holofote do mundo. O holofote do mundo está na Europa, no setor do esporte. Então, a Europa olha ainda assim por alto para os jogadores que estão em formação, que apresentam algum destaque no Brasil. E olha que coisa interessante. Eles inclusive nem querem mais aquele jogador que já é uma realidade no Brasil. É estranho, porque o Brasil, que era um celeiro de talentos, nem isso mais eles querem. Eles querem que o jogador esteja em um potencial bom aqui no Brasil. Eles vejam potencial para ele terminar a sua formação na Europa. Você vê, a maioria dos jogadores que saem hoje no Brasil, entre 19, 21, no máximo 23 anos. A partir de 23 anos já entra em descrédito na Europa. Olha, por exemplo, o caso do Fluminense. Temos o Ares e o André. O Ares talvez não consiga ter uma proposta tão boa quanto o André pode ter por conta da idade. Mas a gente sabe que o Ares é um jogador, assim, absurdo de bom. Tem jogadores na Europa que não tem o nível do Ares.
Mas os caras não querem levar esse jogador para lá. Muito provavelmente porque está no futebol sul-americano. Se fosse o contrário, se fosse o Ares jogando, por exemplo, no Bordeaux da França, não tenha dúvida que na temporada seguinte ele estaria com proposta para Real Madrid, Manchester United, Barcelona, enfim, os principais times da Europa estariam já especulando ele. Mas como ele está aqui, ele no máximo pode ter uma proposta, como ele até teve a especulação, perdão, para o Rangers da Escócia, que é um time de um cenário totalmente, né, nichado da Europa. Então, não tem muito o que falar. E além disso, né, que eu estava esquecendo, tudo isso também envolve a questão da paixão. A gente tem que colocar na cabeça da gente que o torcedor de fato do Fluminense é quem ama o clube, quem ama a instituição. O jogador pode até gostar, mas amar, difícil, vai ter pouquíssimos que vai ter esse amor, essa paixão. Até porque eles são profissionais. E muitos não querem envolver o profissionalismo com a paixão. Teve jogadores aí recentes do Fluminense que forçaram para sair do Fluminense para ir para onde? Pro Flamengo. Aí para não ter aquela vergonha, digamos assim, de a gente estar fornecendo um dos melhores jogadores da gente pro Flamengo, o Mário vendeu ele para a Fiorentina. Mas ficou pouquíssimo tempo lá. Opa, Flamengo. Então, tem muitos jogadores que são assim. Por isso que eu gosto muito do Fred, porque o Fred foi um dos únicos jogadores que eu vi, pelo menos que eu tenho acompanhado, pelo menos no Fluminense, que ele de fato ama o Fluminense. Ele saiu do Fluminense num momento traumático, saiu chorando do Fluminense. A gente nitidamente via que ele não queria sair do Fluminense. Na época ele aceitou redução salarial para continuar no Fluminense. E depois, quando a gente pensava, não, acabou, ele vai encerrar a carreira dele fora do Fluminense, ele retorna ao Fluminense. Ainda tem um ano muito bom, teve uma Libertadores muito boa e emociona a torcida, né? Eu fico até um pouco ligeiramente emocionado falando. Emociona a torcida fazendo um golaço na sua despedida. Então, é isso que é torcer de fato para um time. Então, pra gente fechar tudo isso que eu falei, que eu já falei muito, o torcedor tem que colocar na cabeça e também não criticar o jogador por isso, né? No caso, estou falando agora do Thiago Silva. Porque há muitos aspectos que colaboram para a decisão do atleta. Aspecto familiar, profissional, psicológico. Mas em tudo isso que a gente está colocando aqui, certamente não entra o financeiro. Isso é certeza. E a minha opinião sobre tudo isso, em relação se ele vem ou não para o Fluminense, é para mim que fica claro. E mais uma vez, eu não critico ele de forma alguma, até compreendo a decisão. E que ele só virá o Fluminense se de fato o Chelsea não mostrar interesse em continuar, né, com o vínculo dele no Chelsea. E até teve outras especulações que ele poderia ter um projeto para encerrar a carreira dele no Chelsea. Essa parte eu já não sei se ele iria querer, né? Porque eu acho que ele também tem interesse de encerrar no Fluminense, mas é algo que pode ser plausível e talvez pode acontecer mesmo. Mas enfim, é algo que a gente tem que aguardar, esperar para ver como é que vai, como que as coisas vão se desenvolvendo. E torcer, né, para o Fluminense e que ele também tenha um bom desfecho de carreira. Deixa eu ver o que ele falou uma coisa. Antes de encerrar o vídeo, eu até tinha esquecido de um ponto, né? Para comprovar que ele realmente é um ídolo na história do Chelsea. Nos últimos anos do Chelsea, se a gente pegar grandes ídolos do Chelsea como Drogba, Lampard, Terry, John Terry, né? Que o próprio Peter Cech também
esses 4 nomes são nomes máximos na história do Chelsea, máximos. E esses caras, eles não conseguiram conquistar, né? De conquistar que eu falo, não conseguiram pleitear, essa é a palavra correta, não conseguiram pleitear com o Chelsea, com a diretoria do Chelsea, para que continuasse no Chelsea por mais um ano, ou até mesmo encerrasse a carreira deles no Chelsea. Nenhum desses jogadores encerrou a carreira no Chelsea, o que parece um absurdo. Nem Terry, nem Lampa, Frank Lampa, né? Peter Cech, nem Drogba. E olha, isso aí, tem outros jogadores também que fizeram história também no Chelsea, que eu poderia colocar, o Ashley Cole, enfim. Mas eu escolhendo aqui esses 4, que pra mim são nomes máximos na história do Chelsea. Quando eles atingiram uma certa idade, ali por volta de 33, 34 anos, o Chelsea, final da temporada, tchau. E saíram. O próprio Cech foi pro rival, foi pro Arsenal. Teve um título que o Chelsea conquista em cima do Arsenal, com o Chelsea aplicando uma goleada no Arsenal, na final da Liga Europa. E a gente via o Peter Cech em lágrimas. Tanto porque aquele jogo ali meio que encerrou a carreira dele, e também porque ele estava tomando a goleada do time dele, do coração dele. E até depois ele retornar ao Chelsea como um diretor esportivo, né? Mas enfim, esses jogadores não conseguiram ficar no Chelsea com essa idade, né? Esse patamar de idade. E o Thiago Silva consegue. Olha só. E por que ele consegue isso? Por conta da idolatria e por conta da capacidade técnica que o Thiago Silva oferece ao Chelsea mesmo com a idade dele. E também o condicionamento físico dele, que é muito bom. E olha a aparência do Thiago Silva, não tem quem diga que ele tem a idade que tem. É impressionante. Então, por isso também a gente pode avaliar e confirmar. Ele realmente é um ídolo no Chelsea. Inclusive, a torcida do Chelsea tem música pra ele. Mas é isso, galera. Já falei muito, esse vídeo já rendeu bastante. Deixe aí sua opinião, o que vocês acham. E deixe aí nos comentários. Saudações tricolores.